Tudo bem, irmãos? Todo mundo de Bíblia aberta? Quem está armado aí, levanta a mão. Ok, tem gente aí sem arma, hein? Crente tem que andar armado com o quê? Com a palavra. E a palavra de hoje disse o quê? A alma generosa. Glória a Deus, glória a Deus. Então 1 Pedro capítulo 5, no finalzinho da Bíblia, no versículo 10, diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fundamentar e fortificar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, para que vós outros, é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amém? Bíblia aberta, vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome do Teu Filho amado, agora, dos altos céus, desce a unção de poder sobre a nossa vida. Pai de amor, eu me alegro quando as densas trevas dão lugar à divina e maravilhosa luz do Senhor. Espírito Santo, aqui nesta igreja o Senhor tem lugar. O Senhor é primeiro aqui nesta igreja. Espírito Santo, pode tocar, pode encher, pode se derramar, pode batizar, pode conceder dom, pode falar. Espírito Santo de Deus, não há distância entre o Senhor e nós, porque o Senhor está no templo, o Senhor está no meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor Yahvé, Adonai, El Shaddai, Elohim, Eloá, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Senhor Deus de poder. Oh, aleluia, glórias ao Teu nome. Vai abrindo os céus, Pai, vai derramando a Tua unção, vai quebrantando os corações, vai renovando a esperança, vai multiplicando a graça, vai, Pai de amor, enchendo o vaso. Enche o vaso, enche o vaso, enche o vaso e transborda. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia, aleluia. Irmãos, pregar na unção é a melhor coisa que existe. É tão difícil quando a gente chega aqui e o céu está fechado, mas hoje eu encontrei o céu aberto. O Senhor me mostrou, antes de vir para cá, num momento de oração, um cobertor de trevas. Nós estamos mergulhados em densas trevas, e Ele me mostrou um cobertor de trevas que separava nós dele. E aí eu, começando a falar com o Senhor me mostrou a continuação dessa visão. Quando eu cheguei aqui e sentei atrás, Ele disse para mim: da mesma forma que eu abri o mar vermelho para o meu povo passar, eu vou abrir esse cobertor de trevas para que a minha presença se manifeste no meio de vós. Louvado seja o nome do Senhor. E à medida que nós começamos então a louvar, e eu fui percebendo Ele tocando cada um de uma forma especial, trazendo lágrimas nos olhos, trazendo reflexão ao coração, usando a irmã que canta, usando o ministério de louvor, e eu fui vendo o cuidado de Deus para com cada vida e para com cada coração. E a minha oração é para Lara, porque essa semana o Senhor me mostrou uma pequena dificuldade, e eu quero que vocês orem por ela. Eu não sei se é problema de saúde, eu não sei se é qualquer coisa que possa vir de terceiro. Interceda por ela, pai e mãe. Ora com ela de joelho ao pé da cama. O Senhor me revelou algo que pode
dificultar, mas a oração de vocês com a nossa vai formar uma proteção eficaz, amém? Ore pela Larinha, em nome de Jesus. Também o Senhor me mostrou uma dificuldade na tua vida, eu não sei de nada o que está acontecendo, mas o Senhor me mostrou uma dificuldade. Continue firme na promessa, buscando a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero falar da genuína graça, amém? Nós encontramos hoje muitas pregações na internet. Louvado seja o nome do Senhor. Esse advento tecnológico, ele é bom, ele é salutar. Mas olha, eu não quero me preocupar com eles, porque eu me concentro naquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida de vocês, e na forma como Ele conversa comigo. Então, eu quero falar para vocês algo que vem genuinamente de Deus. E às vezes até eu uso algumas palavras rebuscadas aqui, mas a intenção não é aparecer, a intenção não é dificultar o entendimento, mas é porque faz parte do métier, do vocabulário que a gente desenvolve ao longo de 50 e tantos anos de vida. Mas eu quero que você entenda que a mensagem que eu procuro trazer, ela é a mais clara possível. E eu sei de onde vem a mensagem que Deus me dá. Eu sei de onde eu busco ela. Eu não busco ela na internet da vida no sentido de copiar a pregação de alguém. Eu busco ela direto do céu. Eu estava com uma mensagem para hoje no Salmo número 3. Como tem crescido o número dos meus adversários. O Senhor então me leva para Pedro e diz: fala da minha graça, fala do meu amor, mas fala de uma graça genuína e verdadeira. Não fala como muitos têm falado por aí, mas fala daquilo que eu tenho derramado dentro dessa comunidade querida e amada. Fala para essa igreja, que essa igreja é preciosa aos meus olhos, e diga para eles que o que eu dei é nada comparado ao que eu ainda vou entregar. Eu quero falar de uma graça responsável. Eu não quero falar de um evangelho banalizado. Eu não quero falar aqui de um evangelho distorcido, desqualificado, mutilado, um evangelho interesseiro. Eu quero falar de uma graça que ela existe desde a eternidade, que é a graça imanente e transcendente do Deus que está no meio de nós. A genuína graça foi muito bem explicada na palavra do Senhor. Muita gente não sabe o que significa graça. Graça significa favor imerecido, mas trocando em miúdos, graça significa amor concedido do Pai para com o Filho. Então eu quero dizer para você que está aí fora, e eu quero dizer para você que está aqui dentro, Ele te ama. Se isso não for amor, o oceano secou. É mais fácil secar o oceano do que Deus não nos amar. E eu tive refletindo sobre isso. O que faz um Deus descer da glória, num lugar de muita glória, de muita luz, de muito louvor, de um aparato angelical? O que faz esse Deus deixar as mansões eternais e vir habitar conosco e andar como nós andamos, comer como nós comemos, dormir como nós dormimos? Se isso não for amor, eu quero falar dessa graça, irmão. Graça é amor. Mas o nosso Deus nunca mentiu para nós. E agora eu vou te ensinar o que está escondido aqui dentro. Existem pepitas muito valiosas, presas na palavra. Esses dias para trás, o Senhor disse para mim: diga para o Natan que eu preciso dele.
E eu procurando um jeito de te encontrar, não sabia como. Aí há uns 2 cultos atrás eu te vi aqui. E hoje o Senhor traz a minha memória. O Senhor começou uma obra em você que não terminou. E Ele falou para mim, diga para Ele que eu preciso dEle, nós vamos caminhar juntos. E disse mais, cuidado com as propostas que te chegam, porque muitas delas desagradam a Deus. Diga não, sempre que você puder. Diga sim para Deus, todo dia e toda hora. Creia nisso, Natan, é de Deus para a tua vida. Eu vou mostrar para você algumas coisas interessantes aqui nesse texto. Primeiro, ora, o Deus de toda a graça, o nosso Deus não é um Deus que tem graça, Ele é a graça em pessoa. As coisas mudam e mudam para pior. No tempo em que eu namorava, que eu era jovem, esbéltico, a gente chegava para uma moça e falava, qual a tua graça? Hoje é tudo diferente. Graça é a coisa mais linda. E o nosso Deus não é o Deus que tem graça. Ele é o Deus que é a própria graça. O Deus de toda. Imagina todo o amor possível de um homem, de um ser angelical, de um Deus possuir. Todo amor que existe é o próprio Deus. Não está em Deus, é o próprio Deus. A Bíblia diz, 1 João 4,8, Deus é amor. Tem até uma igreja, Deus é amor. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou. Sabe para que serve a graça, Reginaldo? Para te chamar. Sabe para que serve o amor de Deus? Para te separar. Sabe para que serve o amor de Deus? Para te dar uma mulher muito crente, para alegrar os teus dias de vida. Não estou falando do irmão Reginaldo, mas muitos de nós, às vezes não vemos o amor de Deus nos filhos que nós temos. Não vemos o amor de Deus na casa que nós moramos. Não vemos o amor de Deus na esposa que nós temos. E quando as pessoas não enxergam isso, o amor de Deus habitando dentro da sua casa, ele começa a achar a casa do vizinho mais bonita. Ele começa a achar os filhos do vizinho mais interessante. E começa a achar a mulher do vizinho muito mais interessante do que a dele. Deus nos ama nas mínimas coisas. Nós nascemos, pode falar, irmão, para adorar. Mas como é que a gente nasce? Alguém nasceu vestido? Não, eu nasci nu e eu era lindo. E a primeira coisa que eu fiz quando eu nasci foi chorar. Eu nasci nu, chorando, precisando tomar um banho. De cara me separaram da minha mãe, meteram a tesoura entre nós. E o que sobrou durante alguns dias, alguns meses, foi um peito cheio de leite. E vai se contentando com isso. Se isso não for amor. Mas quem me ensinou a mamar? Se isso não for amor. Sabe para que serve a graça de Deus? Para te chamar. E eu tenho uma notícia boa. Deus te chama pelo... O dia que Jesus se encontrou com Paulo no caminho de Damasco, dizem que Paulo era muito feio. Diferente de nós, né, irmãos? Dizem que Paulo era muito feio. Eu não vou descrever aqui para que eu não possa enquadrá-lo aqui no quadrado de alguém, mas eu já até pintaram o quadro de Paulo. Mas quando Paulo então estava a mais ou menos 18 quilômetros de Damasco,
Uma luz aparece no céu, brilhando poderosamente, mais do que o sol do meio-dia. Paulo cai do cavalo e Jesus, como é que ele fala? Levanta aí, coisinha. Foi assim, irmãos? Paulo, Paulo, por que me persegues? O nosso Deus nos chama pelo Paulo, Paulo. Deus te chama pelo nome. Quando Deus me chamou das obras da macumbaria, com certeza Ele disse: Antônio, Antônio, sai da encruzilhada. Irmão, eu não caí do cavalo, eu caí de um avião. E diferente de Paulo, não caí de bruço, eu caí de ponta cabeça. E eu não caí na areia do deserto, eu caí num atoleiro fedido onde eu estava. Porque Deus nos derruba no chão onde nós vivemos, nos mostra a realidade nua e crua em que nós estamos. Aí Deus nos chama para quê, igreja? Para que Deus nos chama? Vamos comer uma pizza aí, Paulo, Paulo. Paulo, Paulo, vamos ficar rico e ganhar o mundo. Paulo, Paulo, venha que eu vou. Negativo, irmãos. Ele nos chama para a sua glória. Para a sua glória, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, presta atenção, pensa na melhor coisa desse mundo. Pensa numa praia, numa água de coco, uma casquinha de siri, pensa num camarão, pensa num negócio ali, aquele negócio, pensa. Não se compara. Pensa numa casa com 10 quartos, pensa em 4 Ferraris na garagem. Pensa numa casa com piscina, com sauna, com 10 empregados. Pensa na saúde, na saúde corporal, na beleza física, escultural. Pensa! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, isso não é nem tira-gosto. Isso não é nada comparado ao que Deus tem. E Ele nos chamou para a sua glória. E lá na sua glória, irmãos, é tanto gozo, é tanta alegria, é tanta maravilha, é tanta paz, é tanto amor, que você vai no bom sentido, se embriagar com a glória de Deus. Deus te chamou, queridos, não foi para morar na terra. Existem alguns segmentos religiosos que querem morar na terra. Eu quero morar com Deus. E Deus está dizendo que eu vou morar com Ele nas alturas celestiais, na sua glória. Você faz ideia do que é a glória de um homem? Pois então multiplica por 1 trilhão. Essa é a glória de Deus. Pensa num homem morando num palácio. Pensa num homem com 50 funcionários. Pensa num homem com todo o dinheiro do mundo. Pensa num homem vivendo no mármore, no granito, nas pedras afolgueadas. Pensa no homem mais rico e mais glamuroso de toda a história. Não se compara à glória de Deus. Então Deus te chamou para Em tempos de crise, Deus te chamou para a glória. Então, pastor, como é que fica agora? Como é que fica agora? O próprio texto te explica. Ele diz assim, Deus te chamou para a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Nesse exato momento, aonde que você está? Sofrendo por um pouco. Pastor, eu já queria ir direto para a glória, né? Assim, não, filho. Tem o test drive. Tem o estágio remunerado. Filho, você está achando que você vai entrar na glória de Deus sem primeiro rejeitar as coisas do mundo? Vai não. Aí Deus te coloca nesse mundo torpe, ganancioso,
excludente, para que você opte para a sua glória. E você vai ter a oportunidade, ou você se embaraça com as coisas desse mundo, ou você diz assim: olha, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, e aquela pessoa em quem eu tenho crido, ele me chamou, e me chamou pelo nome, não para ficar rodeando a terra como Satanás fica, porque ele não tem o que fazer. A Bíblia diz em Jó que ele fica circulando a terra. Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para a sua eterna glória. Mas antes de você galgar o degrau da eterna glória, você vai sofrer um pouco, e a Bíblia não engana ninguém, e este é o verdadeiro evangelho, a genuína graça. A genuína graça não engana ninguém. Viu? A genuína graça não fica prometendo o que Deus não prometeu. A genuína graça não fica querendo fazer de você um cidadão deste mundo, mas um cidadão do céu, forasteiro, em terra estranha. O mundo me odiou e o mundo vai odiar você também. Depois de ter sofrido um pouco, Deus despreza tanto sofrimento, que Ele não explica que tipo de sofrimento que você vai passar, e Ele fala assim: um pouco. Sabe o que significa o sofrimento que você tem passado em tempos de crise? Para Deus, nada. Quem é mãe aqui? Quem é mãe? Isso. Tenta lembrar da dor do parto. Vamos regredir a mente. Volta agora, volta aos 40 anos, volta, vamos fazer uma regressão de mente aqui, volta aos 30, volta aos 20, volta no hospital, volta na maternidade, segura, e aí você vai o quê? Voltar ao momento do parto, está ali, barrigão desse tamanho, totalmente exposta, é o momento, é agora, você lembra disso? Alguém fica vivendo isso? Ai, que vontade de sentir aquela dor do parto. Irmãos, o sofrimento desse mundo na eternidade, você nem vai lembrar que existiu. Para de se hipnotizar com as coisas desse mundo. Quando foi a última vez que nós tivemos uma dor de barriga? Eu nem sei. É ruim ou é bom? Mas a gente não lembra. Sofreu por um pouquinho. Desse trono não saio, ninguém me tira. Polvilho com limão, e ela foi embora. Você sofre por um pouco. Depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo, para que serve o sofrimento, irmãos? Primeiro, para te aperfeiçoar. Quem conhece esmeril? Esmeril. O que Deus está fazendo conosco, irmãos? Esmerilando. O que nós fazemos com o diamante? Se você vê um diamante caído no chão, sem ser burilado, você chuta. Você trem feio, cardido, sujo, manchado, fosco, opaco. Mas o especialista, ele pega aquela pedra, aquele cristalzinho sem importância, ele leva para um esmeril, e ali ele trabalha. E quando termina, aquilo vale milhões. Deus está trabalhando em você porque você vai valer milhões. E você vale tantos milhões que o diabo não pode tocar em você. Quando o maligno atacou Jó, acusando, porque diabo significa acusador, ele falou: mas com tanto de dinheiro que ele tem, quero ver ele blasfemar contra ti. Ele falou assim: então vai lá e tira tudo que ele tem. O capeta veio e tirou tudo dele.
nem percebendo que ele estava fazendo a vontade de Deus. Quando ele acha que está fazendo a vontade dele, é com a permissão de Deus. Tomou tudo, sobrou a mulher. A mulher dele sobrou, irmãos. Engraçado, ele morreu tudo, a mulher ficou. Jesus, o que é isso? Tanta coisa boa para ficar. Não, a mulher dele era um bicho sim, a ponto de chegar para ele e falar: amaldiçoa teu Deus e morre. Se você for casado com uma mulher dessa, eu vou orar por você, irmão. Misericórdia com um trem desse, ué. Eu amo a minha gatinha, mas Deus em primeiro lugar. E não vem falar mal do meu Deus, que eu não aceito, não. A mulher dele era jiboia, perde longe, ué. Preste atenção. Mas também com a saúde que ele tem, quero ver ele blasfemar contra ti. Vai lá, toca na saúde dele, mas não tira a vida dele. O Jozinho ficou só a pereba, irmão, a ponto de coçar com um caco de telha porque não cabia o dedo. Irmão, alguém aqui já ficou só a pereba? Alguém aqui casou com a megera daquela? Não, irmãos. Alguém aqui perdeu tudo, tudo. Ele perdeu tudo, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a família, ele perdeu os amigos, ele perdeu tudo. O meu Deus quer aperfeiçoar você na beleza da sua santidade. O Senhor quer fazer de você mais que os anjos. Mas Ele quer mais. Além de aperfeiçoar, Ele quer firmar você. Porque tem gente que parece folha de bananeira. Não sei se eu largo o marido ou compro um carro novo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa está tão desfocada que ela não sabe se está com fome ou com vontade de dormir. O Senhor quer firmar você como um verdadeiro mourão. Ele quer firmar você como um pé de cedro. Ele quer firmar você como uma palmeira, como oliveira frutífera. O Senhor quer fazer de você, em Cristo Jesus, uma rocha. Às vezes você não consegue firmar nem na igreja que você está. Você precisa criar raiz. Pedra que muito se muda não cria lodo. Não está na Bíblia, mas podia estar. Ele quer fortificar você. O Senhor é a nossa. O Senhor é a nossa. O Senhor é o meu Então o Senhor vai te dar um escudo? Não, Ele é o escudo. Gente, Deus dá banho na gente o tempo todo. Alguém crê que o oxigênio existe? Levante a mão. Pega ele para mim. Pega ele para mim aí. Onde ele... Tem gente que crê mais no oxigênio do que em Deus. Tem mais certeza da existência do átomo do oxigênio do que da existência de Deus. O Senhor, Ele quer fortificar você, fazer de você uma âncora, um pilar, uma coluna. E como é que Ele vai fortificar você? Em meio à prova. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É assim que funciona. Para que eu tenho que sofrer um pouquinho, pastor, para fortificar? Para que eu tenho que sofrer um pouquinho, pastor, para aperfeiçoar? Para que eu tenho que sofrer um pouquinho para firmar? Esses dias para trás, cheguei na casa da irmã Valéria, ela falou: vou fazer uma manteiga de leite para o senhor levar. De repente ela pegou uma vasilha e colocou um negócio dentro e tap. Eu falei: Jesus amado, eu não queria ser essa manteiga agora não. E ela vap. Eu falei: o que é isso, irmã? Ela falou assim: eu estou batendo a nata.
Falei, oh meu Deus, até para virar manteiga tem que apanhar, irmão. Às vezes, para a gente engrossar, a gente tem que apanhar. Isso tem nome, resiliência. Quem é um homem resiliente? É um homem que apanha e permanece de pé. Está aqui alguém que não perdia as lutas de Evander Holyfield. Não era um pegador, mas sabia apanhar como ninguém. Eu nunca vi o Holyfield cair. Aquele homem tomava cada murro que, se fosse eu, saía pela janela. E ele estava em pé. Um dos maiores lutadores que o mundo já viu. E Deus quer fundamentar você nesses sofrimentos. Fundamentar no que, pastor? Palavra. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Sabe por que o dia é difícil? Porque você não começou com ele. Sabe por que a noite às vezes é cheia de batalha espiritual? Porque a gente não foi para a cama com ele. Sabe por que o inimigo rouba a nossa mente? Porque a gente não conhece versículo decorado. Sabe por que o inimigo às vezes leva você a pecar? Porque você não traz na memória aquilo que dá esperança. Fundamenta na palavra. Ah, pastor, vão me chamar de fanático. E daí? E daí? Importa agradar a? Importa agradar a? Em tempos de crise, importa agradar a? Não tem crise, irmão. Verdade verdadeira, para o Filho de Deus não tem crise. Hoje eu sentando com o nosso tesoureiro, ele falou, pastor, olha quando começou o problema no Brasil. Maio do ano passado, março do ano passado. Nós estávamos olhando a arrecadação da igreja, ela fez assim, ó. Uma parábola invertida. Aí você fala, pastor, a crise não existe? Não, irmãos, nós vamos construir essa igreja em meio à crise. Pastor, mas a prosperidade é só para a igreja e instituição? A igreja é você. Se você for abençoado, a obra está abençoada. Por que Deus vai abençoar a tua vida? Porque Ele quer construir essa igreja. Como é que Ele vai construir essa igreja? Com a tua oferta, com o teu dízimo. Então você tem que prosperar. Você prosperando, a obra de Deus prospera. Deus não faz igreja sem você. Ele faz igreja contando com você. Por que, pastor, que o senhor assumiu aqui a devolução do dízimo e da oferta? Para ensinar para você que em tempos de crise, nós temos que ser liberais. E Deus se compadece até com essa adoração. Ah, eu louvo a Deus. Amém. Ah, eu medito na palavra. Amém. E você adora a Deus com as primícias da sua renda? Ah, essa parte não. Pois é, então aprenda a ser completo, porque Deus quer te aperfeiçoar. Glória a Deus. Pastor, então quer dizer que Deus me chamou pelo nome? Sim, para quê? Para a sua eterna glória. O que Ele quer diante desse sofrimento? Ele quer te aperfeiçoar, Ele quer firmar, Ele quer fortificar, Ele quer fundamentar você na palavra. E o que mais? Quando Ele te fortificar, te aperfeiçoar, te firmar e te fundamentar, Ele vai te fazer poderoso na terra. Aonde é que está isso? Está no versículo 11. A Ele seja o domínio. Você está servindo um Deus que tem poder. Filho de poderoso, poderoso é. Você acha mesmo, irmão, que se eu não servisse um Deus poderoso, eu ainda estava de pé aqui com tanta metralhada que já levamos no ministério? Tudo que o inimigo quer é derrubar o líder. Ferireis o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Vocês não sabem o preço que se paga para estar aqui. É um preço muito baixinho. É só orar. É só orar, irmão. É só orar. Há um tempo atrás alguém disse assim, eu acho que o Antônio não tem condições de conduzir uma igreja. Realmente, ele está falando do Antônio de 30 anos atrás, não tem mesmo não. Mas eu não faço a obra de Deus sem Deus. Eu não faço a obra de Deus contra Deus. Eu não sou fariseu.
Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu sei que eu vou morar com Ele. E que agora eu estou sofrendo um pouquinho. Mas eu estou passando no esmeril de Jesus. Você é lixa para a minha vida e eu sou lixa para a sua. E vamos se lixar que aí a gente se acerta. Se você me der trabalho, eu sofro. E eu vou puxar a sua orelha. Sofre um pouquinho também. E assim nós vamos crescendo juntos. Olha só, queridos. A Ele seja o domínio. Deus é poder. Pelos séculos dos... Amém. Amém significa o quê? Assim não seja. Assim não seja. Assim seja é pouco. Amém tem um significado no hebraico. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Esse é o verdadeiro significado de amém. Se Ele prometeu que te chamou, Ele chamou. Se Ele te prometeu que vai levar você para a glória, Ele vai levar. Se Ele prometeu que vai te fortificar, que Ele vai te firmar, que Ele vai te aperfeiçoar e que Ele vai te fundamentar na palavra, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Assim seja é pouco. Quando você diz amém, você está dizendo: Senhor, eu creio em tudo que o Senhor está falando. Por que o amém vem depois de uma promessa como essa? Para que você creia em tudo o que Ele prometeu. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Qual é a genuína graça de Deus, irmão? Nós vamos passar por tempos de crise. Por isso que nós fizemos essa campanha. Talvez você está vivendo a maior crise da sua vida. Talvez nada dá certo na sua vida. Você está precisando fechar um negócio. Você está precisando de uma esposa diferente da de Jó. Você está precisando, irmãos, de construir uma casa, comprar uma casa, de ver o teu filho liberto, tua filha curada. Eu sei que existem muitas dores aqui. Eu sei que tem gente passando dificuldade financeira e não são poucas. Você crê que Deus te dá a vitória em tempo de crise? Você crê que você está sofrendo um pouquinho, mas Ele vai te aperfeiçoar? Ele vai te fortificar? Ele vai te firmar, Ele vai te fundamentar, pois hoje eu estou fundamentando a tua vida na promessa do Senhor. Diga amém. Amém. Ele é fiel, para cumprir, tudo aquilo que prometeu. Amém. Amém. Ele é fiel, para cumprir tudo aquilo. Você crê nisso? Você crê nisso? Você sai vencedor daqui para o culto de amanhã já? Quando o pastor Adriano chegar aqui amanhã, vai te pegar já bem andado? Quem já tem quilômetro rodado amanhã? Você já tem quilômetro rodado. Qual que é o quilômetro rodado? A graça de Deus é genuína, é essa aqui. A genuína graça é essa que eu estou pregando. Não tem vitória sem um pouquinho de sofrimento. E é por isso que estou fazendo essa campanha. Para tirar você do sofrimento e trazer você para a perfeição. Para a firmeza. Para o fortalecimento. Para a fundamentação da palavra. Porque o Deus que você segue é poderoso. Fica de pé, eu quero orar com você.